podem tirar nossas vidas, mas jamais irão tirar a nossa liberdade! A filosofia não consiste em palavras, mas consiste em ações. Essa é uma frase de Sêneca na Carta a Lucílio, número 16. Então aqui a gente segue a ordem dos outros vídeos. Sugiro que vocês chequem a playlist, as listas de reprodução do canal. Meu nome é Máximos Décimos Meridius. Temos uma lista de vídeos estoicos que cobrem todas essas cartas. Aproveita já e deixa um joinha, por favor, só para não esquecer. Mas voltando ao ponto, por que a filosofia consiste em ações? É porque a filosofia estoica, ela é feita, nas palavras do Sêneca, o objetivo da filosofia consiste em dar forma e estrutura à nossa alma, em ensinar-nos um rumo na vida, em orientar-nos nos nossos atos, em apontar-nos o que devemos fazer e o que não devemos fazer. A filosofia estoica é prática. De que adianta um monte de conhecimento teórico platônico sobre como as coisas funcionam e o cosmos e tudo mais, se não vai servir para sua vida, para sua saúde, para o que é palpável? Essa é a perspectiva de algumas escolas antigas, e incluindo os estoicos. E é aí que a gente chega na segunda grande máxima desse capítulo, que é quando Sêneca diz que todas as grandes máximas pertencem a mim. Ele fala isso em outro capítulo também. Mas a ideia é que se ela é boa, ela é sua e pronto. É como se fosse um bem da natureza. As ideias brotam na cabeça de cada um e você pega como um batedor. Nas palavras dele também, em outra carta, você deve sair como um batedor pegando as coisas que são úteis da cabeça dos outros, para que você possa fazer uso prático dessas ideias. E ele fecha o capítulo também com um conselho importante. Ele fala sobre como distinguir entre os bens necessários e os bens desnecessários. O estoico não deve sair por aí querendo se acostumar com aquilo que não precisa ser feito. Se tem que comer para viver, então pronto, vamos comer. Mas tem algumas coisas que não são tão claras assim. E a pedra de toque do Sêneca é se o prazer é finito ou não. Que você nunca deve se entreter em prazeres que não têm limite, prazeres que não podem ser supridos. Não tem um ponto que você chega que você tem o suficiente e acabou. Não se esqueça de dar um like no vídeo. Reis não prestam homenagens a Aquiles. Talvez os reis estejam longe demais para ver. Os soldados venceram. A história se lembra dos reis. Cuidado, rei dos reis. Precisa da vitória primeiro. Como, por exemplo, a fome. Você tem fome, você come e acaba a sua fome. Mas o dinheiro, o poder, a quantidade de mulheres, todas essas coisas não tem limites. É assim que você sabe distinguir o que é realmente perigoso. O próximo conselho que eu queria deixar aqui é, na verdade, uma máxima do Bill Gates. Ele diz numa palestra que o sucesso é um professor traiçoeiro, porque ele ensina a você, erroneamente, que você não pode perder tudo, absolutamente tudo. Quando você começa a ter cada vez mais sucesso, você começa a cada vez mais ser levado para essa ideia de que você é blindado ou imune à total indigência. E isso nunca deve acontecer. Você nunca deve esquecer que o que te pertence pode ser sempre tirado de você. É só você e o seu corpo que são seus. E olhe lá. Você tem a sua mente, mas o resto sempre pode ser tomado de você. Não só porque você pode ir à falência, mas porque podem ter guerras, podem mudar políticas públicas. Em décadas de vida, acontecem um monte dessas coisas. Essa é uma das razões pelas quais um filósofo como Platão e muitos outros aconselham a vida filosófica,
acima de todas as outras. É porque a filosofia aprimora justamente aquilo que ninguém pode tirar de você, que é a sua mente. Hoje, as pessoas se preocupam muito com a capacidade, elas são tão obcecadas pela capacidade que elas identificam a perda da capacidade mental com a perda da própria mente. Sendo que não, você continua sendo você. E daí que você esqueceu, que você não lembra de alguém agora, você continua sendo a sua própria mente. Isso daí ninguém pode tirar de você. E é sabido que aqueles que mantêm a mente mais ativa, mais fervorosa, cheia de estudos e de preocupações, essas pessoas demoram mais para morrer. Então a vida do filósofo é justamente essa vida da mente que leva você, caso tudo dê errado, a se dar bem, ou a se tornar mais blindado em todo caso, a qualquer problema que pode acontecer. Este é o lugar onde os prenderemos. Não se esqueçam de deixar aquele like lá, hein? O joinha é muito importante. E um comentário também, se possível. Qualquer comentário, cara. Ei, Platini. Este é o lugar onde lutaremos. Aqui é o lugar onde eles morrerão. Honrem esses escudos, guerreiros! Lembrem-se desse dia, homens. Pois para sempre ele pertencerá a vocês. Mas enfim, um dos argumentos que ele usa pro Lucílio em favor da vida frugal é o fato de que muitas das pessoas ricas escolhem esse estilo de vida, de precisar de menos coisa e usar menos coisa. A guerra é o jovem morrendo e o velho falando. Você sabe disso. Ignore a política. Não lhes deem nada, mas tirem deles o que tiverem. Se até pessoas ricas escolhem um estilo, entre aspas, pobre, de pouco gasto, ele enfatiza muito como é mais importante você aprender a não temer a pobreza e aprender a viver com a pobreza do que você ficar rico, porque você sempre pode perder tudo. Se você se acostumar com a pobreza, você não precisa mais se preocupar com ela. E aí você pode querer ficar mais rico. Você pode até se tornar melhor em se tornar mais rico, porque você pode jogar com um risco mais alto, sem medo. Mas de um jeito ou de outro você aprende a parar de temer a pobreza, no momento em que você entende que tudo o que você precisa, a pobreza já é capaz de dar. Você precisa só de um pouco de pão e água, de coisas que quase qualquer um consegue. Basta aprender a não temer essas coisas, que são besteira. Quando você lê estoicismo o suficiente, é razoavelmente convincente. Você se acostuma, você se adapta. O pobre sabe viver com pouco e se deliciar com pouco, de forma que o rico tá torrando um monte de dinheiro para obter o mesmo prazer que o pobre obteve com 1/1000 da quantia. Então, para que temer a pobreza? Essa é a pergunta de Sêneca, que era evidentemente um homem muito rico e governador de várias províncias, mas acabou, eventualmente, perdendo tudo. Diga-me novamente, Maximus, por que estamos aqui? Pela glória do Império, Senhor. Queria terminar esse ensaio, o primeiro de 2021, sobre estoicismo, com a primeira frase do primeiro ensaio de estoicismo que eu fiz nesse formato. Sempre que te dominar a cólera ou a impaciência, lembra-te de que a vida humana é apenas um instante e logo estareis debaixo da terra. Nesse conselho reside boa parte do que a gente tem a dizer, a trazer da sabedoria antiga para os jovens de hoje.
Esquece de tanta vaidade e de tanto narcisismo. A vida é do pó ao pó. Dane-se. E por último, considere doar R$ 7,99 para participar do programa de membros, ganhando acesso ao grupo de chat, bate-papo do pessoal. Mas eu vou beneficiar também os caras das outras plataformas, que eu só tava focando aqui no Clube dos Membros, mas eu vou dar um jeito de beneficiar muito os doadores das outras plataformas também. Enfim. Falou.